Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 17. Nós estamos nesse devocional tão especial, as maiores orações da Bíblia. E tanto a da semana passada, do Pai Nosso que nós vimos, quanto essa oração, nós estamos vendo quando Deus ora, ok? Quando Deus ora. Então, são orações que não dá para você melhorar, né? Não dá para você fazer melhor do que já foi feito. Sim. Não dá para melhorar essas orações, ok? As outras orações têm suas nuances, dá para aprender muito, mas também não são orações muitas vezes perfeitas. Obrigado. Mas essas orações que nós temos, elas são perfeitas, porque são orações do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você esteja aproveitando muito esse devocional, que você esteja fazendo. Nós temos colocado um postzinho, né, lá no WhatsApp para você poder dar uma olhada, né, no que está sendo colocado para fazer um devocional, tá bom? Então, esteja lá firme, fazendo direitinho o devocional nos textos. Eu tenho dado um tempo maior para cada oração, dando uma oração por dia, mas dando alguns dias para você ter calma na hora de meditar, de anotar, de pintar o texto, de rever direitinho, ok? Para não ser uma coisa apressada, para você desfrutar do texto. E o objetivo é que você, lendo as orações, você aprenda a orar. Esse é o nosso objetivo, que você, lendo as orações, você possa aprender a orar. Então eu gostaria de olhar para você aí, recapitulando aí os nossos pontos aí de oração. Vamos lá dar uma olhadinha, que nós vimos na semana passada, ok? Então nós vimos, lá você tem o post lá, as orações mais poderosas da Bíblia. Então você tem lá quais os sentimentos de quem ora, você também tem quais são os seus pedidos, quem é Deus nessa oração, quais os mandamentos que você consegue enxergar na oração e o que aprendo com aquele que ora. Então esses são os nossos pontos, e depois você toma essa oração e ora esta oração. Então hoje a gente vai fazer um pouco disso também aqui nesse segundo momento. Então nesse primeiro momento eu quero ver com você como você analisou aí João 17, ok? Como você viu João 17, alguém consegue descobrir aí quais são os sentimentos que Jesus tem na oração? Alguém consegue ver? Deixa eu só te fazer um passo anterior aqui. Essa oração de Jesus em João capítulo 17, ela começa dizendo assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Então Jesus está a poucos instantes de ser preso. Jesus irá morrer no dia seguinte, ok? Então essa oração antecede exatamente a sua morte na cruz. Por isso que ele está dizendo: Pai, é chegado a hora, ok? Então esse é o ponto, esse é o momento em que Jesus está orando, tá? Então veja aí quais são aquilo que você descobriu aí, quais os sentimentos, qual é a atmosfera que você vê Jesus orando. Vamos lá? A do Pai Nosso? Sim. Tá. Porque pode ser que tenha encontrado coisas que você nunca encontrou. Ok, então vamos lá. Mateus, capítulo 6. E depois a gente vai para João. Lá em Mateus, no capítulo 6,
Jesus está falando da oração. Ele dá algumas diretrizes, né, do que a gente deve e não deve fazer na oração. Ele começa o versículo, capítulo 6, versículo 5, dizendo para a gente que a gente deve e que a gente não deve fazer na oração, ok? E aí, então, ele ensina você a orar. O que você aprendeu com essa oração? Vamos lá? O que você descobriu nessa oração? O que Deus falou com você nessa oração? Eu descobri uma coisa que eu não tinha percebido antes. O que você descobriu de novo? Nos primeiros versículos, antes da oração, ele sempre fala o seu pai ou o teu pai. Mas na oração do Pai Nosso, ele fala Pai Nosso. Sim. Então, a gente consegue ver que a oração nunca é uma coisa meramente egoísta ou individualista, mas que ela passa pela comunhão da igreja, pela comunhão dos santos. Muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. A oração, Jesus nos inclui, né? Jesus nos inclui, ele fala, Pai Nosso, ele nos coloca nessa comunhão. E essa ideia de hoje em dia de uma oração individualizada, né? Esse hiperindividualismo, né? É muito grande e a gente esquece que a oração também é um aspecto comunitário, de corpo, né? E a oração do capítulo 17, Jesus vai estar orando pelos discípulos, essa ideia de estar orando não apenas por si mesmo, mas também incluindo a igreja, a comunidade dos santos. Muito bom. No entanto, no texto anterior à oração também fala muito orar no teu quarto, né? Sim. Fala em secreto com o teu pai. Sim. Existem esses dois aspectos da oração. Sim. Individual e coletivo. Sim, existe essa ideia de você estar sozinho com o Pai, mas também orar pelos outros, orar com os outros, né? A oração tem essas duas dimensões. Você no secreto com o Pai, mas você também na comunidade. Muito bom. Mais alguma coisa? Eu já ouvi, não sei se foi você que deu esse estudo, foi outra pessoa, não estou lembrado, criticando, porque quando a gente ora, tem que ter o costume de, Pai, nos perdoa, né? Sim. Inclui todo mundo, né? Uhum. E não confessa o seu pecado, né? Sim. Então, essa oração individual requer isso, né? Essa confissão diante de Deus. Essa pessoalidade. Essa coisa pessoal. Com certeza, com certeza. Mais alguma coisa? O que aprende com que ora? Orar pela provisão diária no meu coração, da ganância, da ostentação e da ansiedade. Aí o exemplo foi o maná, porque o maná também caía diariamente. Então o povo dependia de Deus diariamente. Né? Sim. Então Deus não quer nenhuma dessas coisas, nem a ganância, nem a ostentação, mas também nem a ansiedade no nosso coração. Nessa expressão que você está falando, do pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então, 3 coisas estão nessa expressão. Quais são? Ganância. Deus nos livrar da ganância, Ostentação. da ostentação Da ansiedade. e da ansiedade. Muito bom. Muito bom. O maná cai todo dia. E também na parte perdoa, né? Assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Fica condicional do perdão de Deus. Se eu não perdoar, esse perdão também não vai chegar a mim. Então Deus é santo e perdoador. Eu também não devo reter o pecado das pessoas. Com certeza. E é um adendo que ele faz depois da oração. Ele coloca essa ênfase exatamente nesse ponto, né? Porque se perdoares aos homens os vossos pecados, o Pai também perdoará. Se não perdoares, o Pai não perdoará. É isso mesmo. Muito bom. E agora? Mais alguma coisa? Vamos lá? Quem mais descobriu? Nada mais. Tão linda essa oração. Tem tanta coisa aqui. Mais alguma coisa, irmãos? Eu acho bonita essa expressão do versículo 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu acho muito
muito interessante porque o Senhor Jesus, Ele nos ensina a ter consciência das nossas fragilidades. Não nos deixes cair em tentação. Isso é, eu sei as áreas em que eu sou tentado, eu sei as minhas fragilidades, eu sei as minhas vulnerabilidades. Então, uma pessoa que consegue admitir diante de Deus as áreas da sua, eu sou vulnerável, eu sou facilmente tentado, que eu posso cair, são pecados que estão muito próximos a mim, e orar por isso é uma pessoa que expressa humildade, dependência de Deus, né? É muito bonita essa atitude aqui. Talvez muitos erros nós não teríamos cometido se tivéssemos feito essa oração. Na verdade, de ter colocado isso diante de Deus, de ter expresso isso para Deus, ter dito: Senhor, eu estou nessa situação, esse pecado se aproxima tanto de mim, eu sou tão suscetível, vulnerável a esse pecado, me ajuda, Senhor, eu não posso cair aqui, eu não posso tropeçar aqui, Senhor. Ao mesmo tempo, a gente vê na oração toda, completa, a unidade de Jesus orando, porque Ele, sendo Deus, Ele fala como Filho, Ele não manda em Deus, Ele não determina, Ele não profetiza, Sim. Ele não declara. Todas as palavras que são usadas hoje no nosso contexto, Ele se aproxima de Deus com reverência, sabendo que Ele é um Deus santo e que o governo, né, está nas mãos dele. Teu é o reino. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, um reconhecimento e que Deus tem uma vontade. Ele vai fazer a vontade dele. Eu querendo outra, você pode orar por outro, tanto que for, ele vai fazer a dele. Essa humildade realmente é muito bonita, né? Jesus tem 7 petições nessa oração, como nós vimos na semana passada. São 7 petições. Ele não determina nada, ele não exige nada, ele pede ao Pai. E essa atitude, ele expulsa demônios, ele cura quem ele quer. A natureza obedece a ele, mas ele se aproxima tão humildemente em oração ao Pai Celestial, né? Tão contrário daquilo que hoje se ensina, de você determinar, de você ordenar, de você mandar Deus fazer alguma coisa. Alguns chegam a ameaçar a Deus. Deus está obrigado a fazer o que a Bíblia está dizendo, né? Então, assim, a atitude de Jesus é completamente outra. Então, não se aproxime de Deus como se fosse um assalto, né? Dizendo: passa tudo que você tem, porque eu estou aqui e eu quero isso, né? Mais alguma coisa nessa oração maravilhosa de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 13. Mais alguma coisa, alguma observação? Eu não tenho em relação à oração em si, mas ao texto anterior. Os versículos anteriores. Versículo 5. Eu nunca tinha parado para pensar na questão da recompensa. Toda oração tem a sua recompensa. E eu achei interessante que Jesus sempre começou com a oração do hipócrita, que é justamente esse contraste entre o que manda Deus fazer alguma coisa, que estaria ali só para pedir, e o genuíno, que é a obediência e a devoção do coração. E aí eu acabei lembrando daquele texto de Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. E é exatamente isso que o Senhor ora. Ele ora a Bíblia, a palavra, o conhecimento do próprio Deus. Então, como é que a gente vai orar se a gente não conhece a Deus, não tem esse coração devoto a Ele? Talvez as nossas orações sejam abomináveis diante do Senhor algumas vezes. É verdade, a gente não pensa nessas coisas, até porque no mundo que a gente está vivendo, esse texto de Provérbios 28:9, as pessoas não entendem e acham que isso não é possível. Quer dizer, aquele que se desvia da palavra de Deus, até a sua oração é abominável diante do Senhor. Então a gente acha assim: Deus ouve todo mundo,
toda oração é válida. Não é, irmãos. A Bíblia diz que não é. Então, a nossa oração, e a gente vai ver isso um pouco hoje, em João 17, a oração ela tem que nascer da palavra. A palavra precisa ser central na vida do cristão, na vida daquele que ora. As nossas orações precisam ser bíblicas, as nossas orações precisam ser cristãs, a nossa oração não pode ser pagã, ok? Então há uma grande diferença entre a oração cristã e a oração pagã, ok? Mais alguma coisa em Mateus capítulo 6? Ou passamos para João? Então tá bom, vamos para João. Eu queria antes da gente entrar no texto, só colocar alguns pontos aqui para você, que são bem importantes na hora de você fazer o seu devocional. A primeira coisa é entender que o seu devocional, você precisa ter na sua mente que é um relacionamento, é um encontro pessoal diário com Deus, com o seu Pai. Não é uma mera tarefa que você vai fazer, ok? Não pode ser algo mecânico, mas é um relacionamento, é um encontro pessoal e diário. Essa é a essência da vida devocional, o relacionamento com Deus, porque é exatamente isso que a oração significa. A segunda coisa é que dependa do Espírito Santo, tanto para entender o texto que você está lendo, quanto para você aplicar as verdades bíblicas que você encontrar. Dependa do Espírito Santo. É Ele que vai te ensinar, é Ele que vai te capacitar, não apenas enxergar o texto, mas a viver esse texto, ok? A terceira coisa, determinação. Determine um horário e determine um local. Eu achei interessante porque John Wesley diz para a gente o seguinte: defenda isso com a sua vida. Defenda isso com a sua vida, tanto o horário que você faz o devocional, quanto o local. Defenda isso com a sua vida, porque de fato a sua vida espiritual depende disso. A saúde, a vitalidade da sua vida, a existência da sua vida espiritual depende disso. A gente coloca a determinação de horário e local para tanta coisa. Por exemplo, alguns colocam para comer. Eu como naquele horário, naquele local específico. E determina aquele, e move a vida em direção àquilo. Ou eu vou para a academia, eu faço aquilo ali, naquele dia, naquele horário, custe o que custar. Ou eu trabalho. Nada disso em si está errado. Mas o errado é não determinar um horário, um local diário e defender isso com o coração, ok? Registre a quarto ponto. Registre o que você aprendeu. Coloque em oração, escreva um poema, escreva uma oração. Coloque no texto, tem dúvida, pergunta, ponha no texto, né? Escreve lá no seu caderno, faça o registro do que Deus está falando com você, daquilo que Deus está colocando no seu coração. Coloque, anote essas coisas. Porque se você não faz isso, você vai esquecer daquilo que você descobriu, ou da dúvida que você teve, ou daquilo que Deus colocou no seu coração. Quinta coisa, obediência imediata e incondicional. Quando você está lendo a Bíblia, às vezes você tem algo ali e você vê que Deus está falando com você para obedecer aquilo. Ou o texto te manda fazer uma coisa que você ainda não fez. Você precisa ter a atitude imediata da obediência. Não deixe para depois. Quantas coisas Deus falou comigo e com você? A gente diz, não, eu vou fazer. E até hoje. Já passou um mês, uma semana, já passou um ano, já passou até uma década e você não fez. A obediência precisa ser imediata e incondicional. Deus mandou, está nas Escrituras, Ele falou também ao seu coração algo específico, que às vezes a Bíblia está falando algo direto para a gente, e a gente não está obedecendo aquilo. Não, a partir de hoje eu vou obedecer isso aqui. Mas às vezes Deus falou algo específico para você. Vá até tal pessoa, converse com fulano de tal, tome a atitude. Então você precisa de forma específica ir lá
vai realizar. De preferência, pare o que você está fazendo e vá lá e obedeça. Vá lá e obedeça. John Owen fazia isso. Se ele estava no devocional dele e Deus tinha mandado ele fazer uma coisa, ele parava de ler o texto. Ele parava o devocional dele, ia lá e fazia. Depois ele voltava para fazer o texto dele de novo. Porque a obediência precisa ser imediata e incondicional. Ok? A sexta coisa, leve em profunda oração e aplicação o que você leu. Irmãos, não é informação. Devocional, a gente vive na era da informação. Há muita informação circulando. Muita informação circulando. E as pessoas têm a tendência de pegar a Bíblia como mera informação. A Bíblia não é informação. A Bíblia precisa ser praticada. Precisa haver mudança na minha vida de verdade. Eu aprendi um texto, eu vou levar aqui em oração. Então, tem um pecado que está revelado aqui em mim. Tem uma situação que Deus está me mandando fazer. Tem algo no meu coração que esse texto está falando. Eu vou levar esse coração profundamente. Aplicar aquilo no meu coração. Eu vou trazer aquilo para dentro de mim, de verdade. Eu quero que o meu caráter, eu quero que o meu temperamento seja transformado diante daquela verdade. Quanta coisa você sabe que Deus quer para a sua vida e você está vivendo o contrário, porque não aplicou aquele texto profundamente no seu coração. É simplesmente uma informação. Aquilo simplesmente é uma informação. Não é nada além de uma informação ali. Aí eu sei que Deus quer isso para mim, mas aquilo não entrou em você, não transformou sua vida, não mudou quem você é. Irmão, o devocional tem esse objetivo: mudar quem somos para sermos semelhantes a Cristo, ok? Então leve em profunda oração e aplicação do que você lê. Diga: Deus, o meu coração resiste a isso aqui. Senhor, há uma luta dentro de mim em relação a esse texto aqui. Senhor, eu preciso ver isso mudar a minha vida. Meu coração precisa mudar aqui. As minhas atitudes precisam mudar. Outra coisa importante: compartilhe o que Deus ministrou a você. Então compartilhe, fale com outros irmãos, coloca lá no grupo do WhatsApp, né? Bota lá: Deus falou comigo isso aqui hoje nesse texto, olha, eu descobri isso aqui hoje nas Escrituras. Que coisa bonita. Compartilhe com pessoas, com outros cristãos, fale com as pessoas, não guarde isso para você. Deixe que essa palavra que Deus trouxe para você ministre também a vida de outras pessoas. Seja verdadeiro em arrepender-se. Então, há algo que o seu coração diante da Bíblia foi quebrado, o seu coração, você chegou à convicção ou entende que aquilo é um pecado que você está cometendo. Leia esse texto novamente. Continue nesse texto. Ore nesse texto. Peça convicção de Deus. Quantas vezes nós sabemos que estamos errados, mas ainda não fomos convencidos disso? Não é verdade? Nós chegamos à convicção. Eu sei que eu estou errado, mas eu ainda dou uma desculpa aqui, outra ali, mas não há uma convicção do Espírito. Diga isso para Deus: Senhor, eu não estou convencido ainda. Pelo teu Espírito que eu estou nessa situação. Meu coração está endurecido em relação a essa verdade. Quebra o meu coração. Eu quero quebrantar o meu coração diante de ti, Senhor. Eu não posso continuar assim. Essa transformação profunda. Em nome, busque ajuda pastoral. Busque ajuda diante de pecados e situações difíceis. Procure ajuda. Não fique lutando sozinho contra essas questões. Não estou conseguindo vencer, já tentei 1, 2, 3, 4 vezes. Não estou conseguindo vencer isso, eu preciso procurar ajuda. Não vou conseguir vencer isso sozinho, ok? Não vou conseguir vencer isso sozinho. Então faça isso, meu amado irmão. Isso vai ser para você uma bênção. Vou colocar essas diretrizes lá no WhatsApp da igreja, para você poder ter isso em mão, tá bom? Mas é bem importante. Só voltando aí no arrepender-se, o arrependimento não é
racional. É algo racional. Então, ele é racional, ele é espiritual e ele é emocional. Ele vai te atingir de vários. Ele, na realidade, tem que te atingir como um todo. Ele é prático. Entendeu? Ele tem que te atingir como um todo. Mas, normalmente, o arrependimento ele nos atinge primeiro dentro do aspecto espiritual. Uma convicção espiritual que eu estou errado. Eu sei porque eu li as Escrituras, e aí está a questão espiritual, mas também racional. Eu li nas Escrituras, meu Deus, eu tenho pecado. Gente, eu não posso fazer isso. Olha, a Bíblia está dizendo para mim que eu não posso fazer isso. Eu estou em contato com a palavra de Deus, o Espírito de Deus está ministrando na minha vida. Há uma questão racional. Eu sei que a palavra de Deus está dizendo, ponto. Porque o que acontece quando eu descubro, eu entendo que eu estou em pecado? Quando o Espírito de Deus começa a me convencer, qual a primeira coisa que você vai fazer na sua mente? Dar desculpa. Você fala, opa, calma aí, não, mas eu estou fazendo isso porque... Ah, não, mas é também, né? Ninguém é de fé. Então, tá vendo? A gente começa a dar um monte, a nossa mente começa a ir para todo lado. A gente começa a desviar. Deus coloca a gente na parede e a gente começa a querer sair dali. Então, a gente começa a racionalizar o nosso pecado. Ah, não, mas eu sou assim mesmo, minha família, todo mundo é assim. Então, isso nem pecado é para a gente. Pode ser pecado para os outros, mas para a gente não é pecado. Porque na nossa família todo mundo é assim. Então, a gente começa a dar razão a muitas questões. Mas quando você é atingido por Deus, quando Deus mostra para você, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer sim, Senhor. Eu acho linda aquela atitude daquela mulher. Ela está gritando atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus olha para ela e diz, olha, não é certo, não é correto pegar o pão da mesa e jogar para os cachorrinhos. O que ela disse? Ah, não, você está me ofendendo. Não. Não, Senhor, que exagero, por favor, né? Não. Ela disse, sim, Senhor. Sim, Senhor. Você está sempre certo. A única coisa que a gente tem que dizer para Deus é sim, Senhor. Fomos convencidos de um pecado? Sim, Senhor. A Bíblia denunciou alguma coisa na minha vida? Sim, Senhor. É isso mesmo. É isso mesmo. Minha mente está dando um monte de desculpas aqui, mas eu quero dizer para o Senhor, sim, Senhor, é verdade. E, por último, vem os seus sentimentos. Arrependimento não é sentimento. Primeiro, é uma ação do Espírito, convencido pelo Espírito, sua mente vai seguir o Espírito e as suas emoções vão seguir a sua razão e o seu Espírito. Não deixe, não, calma aí, tem que sentir. Se eu não sentir, se eu não arrupiar aqui, não. A obediência, a convicção é o Espírito, eu decidi pelo Espírito. Eu entendi pela palavra que o que eu estou fazendo é errado, ou que essa é a vontade de Deus para mim. Então eu decido no meu espírito obedecer. Eu decido no meu espírito mudar de atitude, me arrepender. Não vou mais viver isso aqui. Eu não vou mais cometer esse pecado. Porque eu entendi que essa é a vontade de Deus para mim. A partir de hoje, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou abandonar esse pecado. Está vendo? Eu não estou deixando as minhas emoções me guiarem. Eu não estou seguindo o meu coração, as minhas emoções. Eu estou seguindo a palavra de Deus. Ponto. As emoções vêm depois. Entendeu? Às vezes você vai deixar o pecado porque você gosta dele. Meu Deus, é o meu pecado de estimação aqui. O meu pecado de pelúcia. Eu gosto tanto de fazer isso. Mas eu entendo pelo Espírito de Deus que eu não posso fazer isso. Então, pela palavra de Deus, eu vou obedecer. Então, o arrependimento, a gente leva muito pela questão emocional. O arrependimento, ele tem que nos atingir como um todo, mas ele vai atingir o nosso espírito, a nossa mente, a nossa razão e depois as nossas emoções. Pode ser
Pode acontecer de ele atingir primeiro o espírito e depois as emoções. Deus falou que você tem que pecar e você começa a chorar. Pode acontecer, glória a Deus. Mas se não atingir sua mente, você vai voltar a mim. Por isso que você vê gente, ai meu Deus, eu pequei e tal, não sei o que, começa a chorar e tal. Semana seguinte está lá de novo. Opa, mas o que aconteceu? Você não decidiu com o seu espírito e você não decidiu com a sua mente. Você simplesmente foi tocado no coração. Então o arrependimento ele tem que nos tocar por inteiro. Espírito, mente, alma, mas também as emoções. Todo o nosso ser e o nosso corpo. Eu vou agir a partir dessa verdade. Vou viver a partir dessa verdade. Beleza? Não era isso que eu ia falar hoje, mas deu para servir, né? Vamos para João capítulo 17? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse morrer amanhã, como você ia orar hoje? É exatamente essa oração. A oração do capítulo 17 é essa. Jesus vai ser preso em poucos minutos. Ele acaba de orar essa oração e vai para o Getsemane. No Getsemane ele é preso. Passa a noite preso e no dia seguinte de manhã ele vai ser crucificado. Se você fosse morrer amanhã, como você oraria hoje? Mudou tudo, né? O contexto muda tudo. Mudou tudo. Agora você tem que fazer essa oração todinha de novo. Não é verdade? Você não tem que fazer ela agora toda de novo. Só por isso. O contexto faz toda a diferença, irmão. Olha só como ele começa a oração. Pai é chegada. A primeira coisa que me impressiona é que em Mateus capítulo 6, a oração que a gente está orando, Pai Nosso, como é que Jesus começa a oração? Pai Nosso. Pai. Jesus vai ser preso? Vai morrer no dia seguinte? Não. Mas é o mesmo Pai lá, é o mesmo Pai aqui. É o mesmo Pai. É o mesmo amor, o mesmo relacionamento. Não importa se está tudo bem ou se ele vai enfrentar o pior momento da história, ali está o Pai Celestial. Deus é o mesmo, o relacionamento é o mesmo. Eu não estou decepcionado com Deus. Eu não estou. O que me impressiona é a segurança de Jesus na oração. Não há medo. Não há medo nessa oração. Confiança plena. Pai. Pai. Eu estou nos teus braços, não importa se eu vou morrer hoje ou amanhã, ou se está tudo bem. Tu és o meu Pai. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, olha, se a gente saísse daqui com isso hoje, já estava tudo pleno. Não é verdade? Não é verdade? A gente, às vezes, recebe uma notícia ruim, o coração fica apertado, a cabeça agitada. Jesus não. Pai, estou nos teus braços. Abba, é o bebê nos braços do Pai. Isso, irmãos, é impressionante para mim. É chegada a hora. Ele está dizendo o livro inteirinho que não chegou a minha hora. Jesus acabou vindo. Mulher, não chegou a minha hora. Ele está o tempo todo dizendo, não chegou a minha hora. Agora que chegou a minha hora de morrer, ele diz, Pai. É o mesmo Pai do começo do livro, do meio do livro, das tribulações, de tudo está bem, dos milagres. É o Pai Celestial. Deus não muda. O nosso relacionamento com Deus não muda pelo que está acontecendo aqui nessa terra. Se está tudo bem, se tem milagres, se não tem, o nosso relacionamento com Deus não muda. É o mesmo Pai de amor sempre. Essa lição é inicial do texto, bem maravilhosa. Se a gente carregar isso, vai ser lindo para sempre. Né? Agora, o que eu fico pensando é
será que a gente faz os mesmos pedidos que Jesus faz nessa oração? Não é impressionante? Aqui entra um ponto importante. Tem algumas igrejas históricas que elas só cantam os salmos. Todos os hinos que elas cantam são os salmos. Aqui, os salmos têm uma teologia belíssima, extraordinária, maravilhosa, espiritual também, fantástica. Mas há uma teologia limitada nos salmos. Por quê? Porque os salmistas não viram Jesus morrer na cruz. Eles não têm a teologia da cruz plenamente. Eles apontam para Cristo, mas eles não têm a realidade espiritual completa da graça que a gente tem. Então, cantar os salmos, só cantar os salmos é uma pobreza. Porque os salmos falam do quê? Da sombra, segundo Deus. Sim, daquilo que haveria de vir, Cristo, daquele que haveria de vir. E os salmos pedem o quê? Aquilo que é material. Está errado o pedido que é material? Não. Mas a sua oração não pode se limitar a isso. Olha o primeiro pedido de Jesus nessa oração e veja se você faria esse pedido. Qual é o primeiro pedido da oração? Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Você vai morrer amanhã. Seria esse o seu primeiro pedido? Jesus é muito diferente da gente, irmãos. E livre disso. Jesus é muito diferente da gente. Não é verdade? Você acha que você faria essa oração? Você deveria estar orando, Pai, meu Deus, me ajuda, me livra, repreende o diabo, Senhor. Não é. Irmãos, levanta um ciclo de oração em torno de mim. Olha para Jesus. Ele não é o nosso modelo. A gente não deveria ser igual a Ele. Não é esse o plano redentor de que nós sejamos a imagem do Filho de Deus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos? Não é essa a obra do Espírito de Deus? Qual o pedido de Jesus? Glorifica o teu Filho. Você está doente, o que você tem que orar? Você está com problemas, o que você tem que orar? Você tem dificuldade, o que você tem que orar? Você tem perigo, o que você tem que orar? Está tudo bem na sua vida, o que você tem que orar? Pai, me enche do teu Espírito. Me enche do teu Espírito. Glorifica o teu Filho. Derrama a glória do seu Espírito. Me enche do teu Espírito, Senhor. Me faz semelhante ao meu Senhor Jesus. Me dê o mesmo coração, o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos. Glorifica o teu Filho. Que a tua glória se manifeste em mim, se derrame em mim, através de mim, para que o Filho glorifique a ti. Irmão, para agora, nesse versículo 1, e olha esse versículo. Olha para esse versículo. Olha esse versículo. Como você oraria esse versículo? Como você oraria esse versículo? Vai. Qual é a primeira palavra desse versículo? Pai. Qual é a primeira palavra da oração? Pai. É relacionamento, é comunhão, é intimidade, é entrega, é confiança. É aqui que está a sua oração. Qual é o primeiro pedido que você vai fazer? Lembra do seu problema, lembra da sua situação. O que você vai pedir? Glorifica o teu Filho. Senhor, me enche do teu Espírito. Não importa a situação que eu estou passando, Senhor. Eu preciso ser cheio do teu Espírito. Nessa situação, nesse momento, nessa angústia, nessa doença, nessa alegria, nessa bênção. Na bênção, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Quando eu estiver rico, cheio de dinheiro, de saúde, porque é exatamente nesse momento que eu posso esquecer de ti, Senhor. Me enche do teu Espírito, Senhor. Com o propósito único, Senhor, de que nesse momento, mais do que a bênção que eu preciso, mais do que a resposta de uma oração, que o teu nome seja glorificado em mim, para que o Filho glorifique a ti. O mais importante que eu posso fazer nessa vida é
é glorificar o Senhor em qualquer situação que eu me encontre. Que o Senhor seja exaltado no meu vida. Irmão, está vendo como você está orando o texto? Está vendo como você está aplicando o texto à sua vida? É isso que você tem que fazer no seu devocional. É isso que você tem que fazer no seu devocional. Isso é orar o texto. Eu li o texto, eu entendi o texto, eu meditei no texto, agora eu vou orar o texto, vou puxar o texto para dentro da minha alma, para dentro de mim. Eu vou com os meus olhos abertos ler o texto e orar esse texto ao meu Pai. Eu vou puxar esse texto para dentro de mim, para dentro da minha alma, e aplicar as verdades que eu estou encontrando aqui para dentro de mim. Isso é orar o texto. Isso é orar a oração. Aquilo que você jamais pediria para Deus é o que Jesus está orando aqui. Quanta beleza, irmão. Veja a dependência dele, do Pai. Dizer, Senhor, me enche do teu Espírito. Como eu vou glorificar a Deus, irmão, se eu não estiver cheio do Espírito? Eu nunca vou glorificar Deus na carne. Eu nunca vou glorificar Deus na minha própria força. Deus só vai ser conhecido, exaltado, glorificado através da minha vida, se eu estiver cheio do Espírito. E é isso, essa deve ser a minha oração. Essa deve ser a minha oração. O meio dessa oração, o centro dessa oração, como diz Spurgeon, o santo dos santos dessa oração, o ápice dessa oração, o ponto alto dessa oração, é exatamente o versículo 17. Que essa oração é um quiasmo, depois eu te conheço com vocês com mais tempo. Mas o centro de tudo, o pedido máximo dessa oração, o ponto áureo dessa oração, o sol dessa oração, é o versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a oração, irmão, que você deve fazer por você. Por você. Estando no mundo, estando em lutas, estando em bênçãos, em dificuldades, não importa. O desejo de Deus é que você seja santo. A oração de Jesus é que você pertença a Deus. Isso é santificar. Santificar é pertencer. Santificar é estar apartado para, mas é pertencer a Deus. Isso é santificação. Santificação é quando você é de Deus, você pertence a Deus. Quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, quando você parece com Jesus. Isso é santificação. E a santificação ela se dá como um instrumento. Veja, Deus é quem nos santifica. Você se entrega a Ele. O agente da santificação não é você, é Deus em você. Santifica-os na verdade. É Deus que está santificando você. E o instrumento da santificação é o quê? A verdade. E o que é a verdade? Olha o texto, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmão, a palavra de Deus precisa ser central na vida do cristão. Não há relativismo aqui. Não existem verdades. Ok? Não existem verdades. Não, cada um tem a sua verdade. Não. Santifica-os na verdade. A tua palavra. O Senhor delimitou a verdade, a palavra. A verdade está aqui. A verdade não está no mundo, a verdade não está na cultura, a verdade não está no que eu acho, no que um grupo social pensa. Não. A verdade está estabelecida. A tua palavra. E quando Jesus diz a tua palavra, ele está colocando toda a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento. E ele está dizendo, a verdade é essa aqui e tão somente essa. A tua palavra é a verdade. O objetivo é a santificação.
O objetivo é a glória do Pai. O Pai só é glorificado na santidade dos filhos. Então, esse deve ser o nosso alvo de vida. Em qualquer situação, Pai, glorifica o teu filho. Glorifica essa igreja, Senhor. Glorifica essa igreja. Enche essa igreja do teu Espírito. Cada crente, cada um de nós, enche do teu Espírito. Traz um avivamento. E quando isso acontecer, essa igreja vai te glorificar. Santifica essa igreja na verdade. Não há santidade fora da Bíblia. Aí a gente volta àqueles dados e pensa, meu Deus, 80% da igreja, dos cristãos, só pegam na Bíblia uma vez por semana. Como tem santidade ali? Como tem glória a Deus numa conduta dessa? Em leituras rasas, rápidas, de um versículo, de um post, de uma glorify. Cadê o derramar da Escritura? O ir ao texto, ler o texto, o aprofundar no texto, se deleitar no orar o texto, puxar o texto para dentro de você. Meus irmãos, vamos continuar vendo esse texto? Ele pede que glorifica, e esse glorifica é um momento de sofrimento, né? Sim. Porque às vezes é muito fácil, a pessoa fala, eu sou crente. Na hora que pegou na unha dele, ele já xinga, ele já derruba o mundo, não presta estar perto dele, porque o cristianismo dele todinho acabou. E Jesus ia para o sofrimento, né? O maior sofrimento que alguém poderia enfrentar, ele iria. Então, ele está pedindo realmente essa capacidade de ser santo nesse sofrimento. Sim. Porque a igreja de hoje ela não é preparada para o sofrimento, ela só é preparada igual as crianças, só para a vitória. Tudo é só vitória, não tem sofrimento. Então, não pode ficar doente, não pode passar tribulação, se passar, está em pecado. E não é, o texto não fala disso. Na hora H, né, ele desce para trás lá, não, para parar. Então ele chamar glorifica 12 legiões de anjos. Glorifica o teu filho para fortalecer ele naquela luta que ele ia passar. E não ser livre do sofrimento. Ô irmão, se Deus tem um sofrimento que Ele quer que a gente passe, não é um sofrimento por causa do pecado, eu pequei, por isso eu estou sofrendo. Não é esse sofrimento, mas se um sofrimento nos é imposto a nós, que a gente possa orar e dizer, Senhor, glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique o Senhor. Né? Pastor, eu pequei, estou sofrendo. Olha da mesma maneira, se eu tenho misericórdia, me perdoa, mas me glorifica nessa situação, para que eu possa te glorificar a ti, Senhor. Eu posso te glorificar sim, a ti. Vamos continuar orando? Ainda faltam uns minutinhos. Versículo 2: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Como eu poderia orar esse texto? Veja, Jesus está dizendo que o Pai concedeu autoridade sobre toda a humanidade a fim de que ele conceda a vida eterna. Irmãos, aqui eu preciso parar e orar, Senhor, toda a autoridade sobre toda a humanidade para a salvação está em ti. Eu não posso pregar outra coisa. Eu não posso dizer para as pessoas que existe um outro caminho. Irmãos, Spurgeon disse uma coisa que a gente fica pensando e a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente, por piedade, pode colocar muita gente no inferno. Por quê? Porque a gente fica tendo pena das pessoas, dizendo, eu não vou dizer uma coisa dessa, tão forte assim e tal, mas é a verdade de Deus. Só existe um caminho, só existe uma verdade, ninguém é salvo por idade, por bondade, por caráter, por nada disso, não. Todos nós pecamos, não há salvação em nenhum outro. Às vezes a gente pode arremessar uma pessoa no inferno
porque a gente está com pena daquela pessoa, está com pena da situação daquela pessoa. Mas a pessoa está doente, está na miséria, está num sofrimento terrível, está nas últimas do sofrimento, da doença e tudo. Não vou falar nada. Não, você precisa falar para essa pessoa. Você precisa chamar essa pessoa ao arrependimento. Você precisa pregar o Evangelho, porque, olha, o texto sagrado diz: toda a autoridade sobre toda a humanidade para dar vida eterna foi dada a Jesus. Ninguém tem vida eterna a não ser que Jesus dê essa vida a essa pessoa. E não tem outro jeito a não ser pregando a Jesus, pregando o arrependimento, pregando o Evangelho para as pessoas. Que nós possamos ter coragem e ter os olhos espirituais abertos para essa verdade. Meu Deus, abre os meus olhos, porque eu estou numa cultura que todo mundo que morre ganha asas. Todo mundo que morre ganha asas. Não é verdade? O bandido morreu, o cidadão de bem morreu, a pessoa viveu uma vida sem Deus, não está salvo, ganhou asas, não está em bom lugar. Aí você está lá dizendo amém. É verdade. Para você não ficar mal na fita lá, e o pessoal acha que você é duro demais. E às vezes a gente fica para ser de bonzinho, de ser alguém politicamente correto, a gente fica concordando com essas coisas. Irmão, a gente precisa pegar o Evangelho. Vamos pegar o Evangelho para os nossos familiares, porque eles não vão ser salvos a não ser por Jesus, queridos. E ele não tem outro caminho, não tem outra salvação. Cristo Jesus. Então a gente precisa tomar essas realidades espirituais, porque o texto tem duas coisas importantes. Ele tem pedidos, glorifica o teu filho, mas ele tem afirmações. Será que eu faço as afirmações que Jesus faz? Será que eu creio nas afirmações que Jesus está fazendo? Eu peço o que Jesus pede? Eu vou te dar mais 3 dias nessa oração. Tem que ser mais. Tem que ser mais. Eu vou te dar alguns dias a mais nessa oração. Porque quando a gente começa a meditar na oração, quando a gente começa a ler a oração, e a gente começa a pensar na oração, meu Deus, eu passei por cima de tudo, eu não vi quase nada. Nesse texto, não é verdade? Esse texto eu nem vi. Eu estou falando agora, foi como se ele não existisse. Está vendo? A gente passa por cima do texto, porque a gente não para no texto. Irmão, quero dizer para você, eu estava olhando esse texto aqui. Eu passei 40 minutos olhando esse texto essa semana. Eu peguei o texto e comecei a orar. Numa só vez eu comecei a orar o texto. E chorando e orando. E chorando, lendo e orando. E orando, lendo e chorando. E aí você se misturando, né? A gente vai nessa santa mistura de ler, chorar e orar, chorar e ler. E quando eu abri, eu falei, meu Deus, tem 40 minutos que eu estou aqui orando esse texto. Eu fiz isso outras vezes essa semana passada. Meus irmãos, quanta verdade brota no texto para você. Você fala, meu Deus, que texto enorme, que texto grande, que texto maravilhoso. Por exemplo, deixa eu só dar um passo para frente aqui. A palavra de Deus. A palavra de Deus nesse texto. Você já reparou nesse texto como é central a palavra de Deus? Primeiro porque o centro do texto, o centro da oração, santifica-nos na verdade a tua palavra, é verdade. Pronto. A palavra de Deus e a santificação são o texto. Mas olha só a partir do versículo 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Era o Deus que me deste. Isso aqui é lindo. Olha para mim. Você foi salvo. Mas você já era de Deus. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele. Ele é o soberano e acabou. Mas você era de Deus na eternidade, de uma forma especial. Não havia nada, não havia ninguém, não havia céus, terra, não havia sol, planeta, anjos, não havia nada. Mas você já existia no coração de Deus. Irmão, isso é uma coisa tão bonita, porque isso é um conforto na tribulação, isso é um conforto no sofrimento. Porque Jesus não está dizendo que o Pai me abandonou ou alguma coisa assim. Não. Há uma confiança, uma serenidade belíssima no texto. E eles têm guardado a tua palavra. Eram teus,
o Senhor me confiou. E eles têm guardado a tua palavra. Qual é a principal obra de Jesus em relação aos discípulos? Que eles guardassem a palavra. Meu Deus, eu não entendo porque o pastor fica insistindo da gente ler a Bíblia. Vamos ler o texto de novo? Olha lá, versículo 6. Manifestei o teu nome, isso é a pessoa de Deus. E como é que Jesus faz isso? Como Jesus manifesta a pessoa de Deus, do Pai, para os discípulos? Isso, através da palavra. Ok? Porque a palavra revela o Pai, revela o Filho, revela o Espírito. Então é a palavra central aqui. É por meio dela que você conhece o Pai, o nome, os atributos, a pessoa, o agir de Deus. Eram teus, daqueles que me destes do mundo. Eram teus, tu os confiastes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Esse guardado a tua palavra vai entrar como quais os mandamentos? É a atitude de Jesus. Agora, como eu posso... Ele faz uma afirmação, mas a gente sabe de outros textos que essa é a nossa... Sim, agora você pode, quando você puxa esse texto para você em oração, olha para mim. O Pai está dando ao Filho pessoas. Essas pessoas, elas vêm para onde? Isso, para a igreja. Glória a Deus. Alguém mais para Jesus? Eles vêm para a igreja. Eles vêm para cá, para o curso. Eles vêm para ser parte da igreja. Sim, eles vêm para ser da gente. Como é que você tem que tratar esses irmãos? Por isso que quando Jesus vai terminar essa oração, ele vai falar da unidade. Ele vai falar da unidade. Você não pode destratar o seu irmão porque Cristo morreu. Porque esse irmão é dele. O irmão em Cristo pertence ao Pai. O Pai deu ao Filho. E o Filho deu a ele a igreja. Ele está aqui no corpo. E a gente tem que fazer esse irmão guardar o quê? A palavra. Então a gente não pode dar outra coisa para vocês. E a gente tem que cuidar uns dos outros. Como? Como é que você é guardado? Como é que Jesus guardou? Isso, na palavra. Aqui tem outra aplicação bonita. Para terminar, porque já estamos estourando também. Presta atenção. Como é que você é guardado? Pastor, unge o meu carro. Unge a minha casa. Unge. É isso que ele está dizendo no texto? O que o texto diz? Então, calma aí. Digamos que a palavra é esse quadrado aqui onde eu estou. Enquanto eu estiver na palavra, eu estou sendo por Deus. Eu estou sendo guardado por Deus enquanto eu estou na palavra. Pronto. O maligno não pode me tocar. Acabou. Eu preciso de oração forte? Não, estou obedecendo a palavra. E nem fraca. As fracas, pelo menos. Talvez a oração fraca vai fazer mais sentido. Eu preciso de oração forte? Eu preciso ter medo de alguma coisa? Porque quem está me guardando? Deus, por meio da sua palavra. Acabou, irmãos. O misticismo acabou. Está vendo? Acabou tudo aqui. Eu estou aonde? Na obediência. Quem está me guardando? O Pai está me guardando. O Filho está me guardando. E o Espírito Santo está me guardando. Porque eu estou na palavra. Enquanto você estiver em obediência a esse texto, agora você vai entender. Lá vem o diabo, o texto hebraico, diz que ele está perambulando sobre a terra. Ele é vagabundo. Tem visto o meu servo Jó? Ele é íntegro, reto e teme a Deus. Ele está sendo guardado.
diabo vem mais, não é em vão que Jó está te servindo, porque o Senhor cercou ele de tudo que é bem, está guardado. Então tá, vá lá. Está vendo que o diabo só pode ir até os teus dedos? A vida, você não toca nele, mas os bens, agora você pode. Ele foi lá e tocou em todos os bens de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Íntegro, reto e temente a Deus, se dizer do mal. Opa! E mesmo assim ele não blasfemou. Está vendo? O diabo só pode ir até onde Deus deixa, porque você está sendo guardado por quem? Por Deus, porque você está na. Agora sai dela. Se você sai da palavra, para onde você vai? Para o pecado. E agora? Acabou. Ah, pastor, tem uma área da minha vida. Eu tenho um pé fora da palavra. Tem um pé meu que está fora da palavra. E agora? Não é exatamente onde a coisa está. Está vendo? O que você tem que fazer? Trazer tudo para a obediência da palavra. Todos nós temos que aprender isso, irmãos, e viver isso todo dia, porque cada vez tem um pé, tem uma mão, tem um dedo, um nariz, sempre tem alguma coisa querendo sair da palavra, e você tem que sempre estar puxando cada área da sua vida para a obediência da palavra. Essa palavra vai guardar você. Essa palavra revela o Pai, essa palavra santifica você, essa palavra é a espada do Espírito, e é por essa palavra que você pode empunhar o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu vou te dar mais alguns dias nessa oração. Tem muita coisa bonita para a gente aí, não é verdade? Vamos ficar de pé e orar. Espero